Opa, meus manos, então, no vídeo de hoje tentarei explicar o overall e status de cada jogador durante a Liga Neo-Egoísta. Falarei apenas dos jogadores de Blue Lock. Também irei comparar alguns overalls entre os jogadores. E lembrando, usarei apenas dados oficiais. Nesse caso, falarei apenas dos overalls disponíveis até a partida contra o Ubris. O resto é por especulação na comunidade. Então bora pro vídeo. Nosso protagonista é Izag, que naquele momento, após o amistoso contra o 20, foi dado como número 1 do Blue Lock. Uma classificação passageira e que não correspondeu apenas a habilidades, mas sim ao marketing por conta do seu gol heróico. Naquele momento, Rin ainda era superior a Izag. Logo no início, Izag é apresentado com um overall de 76 pontos, uma classificação B. Esse overall é apresentado logo após o jogo contra o 20. Aqui vemos o Izag bem no início, uma classificação com 87 de ofensiva, 75 de velocidade, 72 de defesa, um passe de 69, um drible de 65 e a sua finalização com 77, totalizando os 76 de overall. Durante a Liga Neo-Egoísta, Izag sofre uma evolução, passando de 76 para 82, aumentando 6 pontos em seu overall. Na partida contra o Baixa, Izag ainda entrou apenas como garoto propaganda do Blue Lock. Contudo, motivado por isso, ele se intensificou, melhorou seus treinos, especialmente com Corona, aprimorando seu posicionamento, passes e ataques sincronizados. O resultado dessa dedicação veio logo em seguida quando seu overall saltou de 76 para 82 pontos, passando para a classificação A. Os destaques dessa evolução foram 4 pontos da ofensiva, saindo de 87 para 91 pontos, seus passes melhoraram 5 pontos, saindo de 69 para 74 pontos, seus dribles e finalização aumentaram 1 ponto cada, totalizando no overall de 82 pontos, sendo essa uma classificação A. E até esse momento da história, Izag tinha feito uma assistência para Kunigami, algo que o ajudou a garantir a titularidade. E durante o jogo contra o Manshine, Izag fez 2 assistências, uma para Kunigami e a outra para Yukimiya, totalizando em 3 assistências. E agora, antes do jogo contra o Ubris, seu overall é de 88 pontos, com um avanço de 6 pontos em comparação com o seu overall anterior. Ele obteve 2 pontos em sua velocidade, saindo de 75 para 77. Sua ofensiva também melhorou bastante, com um aumento de 3 pontos, saindo de 91 para 94. Sua finalização teve um avanço de 4 pontos, saindo de 78 para 82. Seus dribles também tiveram um aumento de 4 pontos, saindo de 66 para 70. Sua defesa teve um aumento de 2 pontos, saindo de 73 para 75. E seus passes tiveram um aumento de 4 pontos, saindo de 74 para 78 pontos, totalizando em um overall de 88 pontos, permanecendo na classificação A. Essa foi a última classificação de overall que tivemos oficialmente de Izag. Não temos dados oficiais após o jogo contra o Ubris, nem contra o PXG. Nico recebeu apenas sua terceira avaliação oficial durante a Liga Neo-Egoísta, e o seu único overall divulgado foi de 82 pontos, permanecendo na classificação A. Essa pontuação foi apresentada antes do jogo contra o Bastard, refletindo sua evolução notável dentro da liga. Seus atributos individuais são ofensiva 82 pontos, velocidade de 78 pontos, sua finalização tem 67 pontos, seus dribles tem 76 pontos e agora seus pontos mais fortes, sua defesa com 84 pontos e seus passes com 88 pontos. Essa combinação de números revela um jogador extremamente equilibrado e taticamente versátil, com foco no meio-campo defensivo. Nico se destaca como responsável pela transição de defesa e ataque, utilizando sua visão de jogo e consciência espacial, agora potencializada pela sua Metavision, além dos seus passes refinados e eficientes, que quebram defesas com facilidade. Com uma excelente leitura de jogo, antecipação e inteligência tática, Nico sempre contribui com equilíbrio, cobertura e construção de jogadas. Agora o Bátira mostra por que sua aura é um monstro. No caso, ele é seu próprio monstro. Literalmente, na sua primeira avaliação, no seu primeiro jogo, ele já tinha um overall de 86 pontos, fazendo parte da classificação A, quase a mesma pontuação de Izag em sua terceira avaliação. Aqui podemos ver que Bátira tem 86 pontos de ofensiva, uma velocidade de 84 pontos, uma finalização de 82 pontos e a sua defesa conta com 68 pontos. Ele também tem 88 pontos de passe e seu drible, o ponto mais forte que ele tem, com 95 pontos, totalizando um overall de 86. Essa foi a única avaliação oficial que tivemos de Bátira. Durante os jogos do Baixa, Bátira foi uma peça fundamental no setor ofensivo, criando jogadas e sendo o centro do time. Nada funcionava sem antes passar por Bátira. Ele dava ritmo ao jogo, com seus dribles desconcertantes, sua criatividade e seus movimentos imprevisíveis. Bátira era imparável.
A sua movimentação leve, aliada à sua leitura de jogo e criatividade, fazem dele uma ameaça constante à defesa adversária. Agora vamos falar de Ariu. O zagueiro do Uber também conta com sua terceira avaliação e única, que foi feita durante o jogo contra o Bastard. Seu overall é de 80 pontos, com uma ofensiva de 76 pontos, a sua finalização é de 79 pontos, seus dribles contam com uma pontuação de 69 pontos, seus passes marcam 68 pontos e ele conta com uma velocidade de 74 pontos. E para finalizar seu atributo mais forte, sua defesa contando com 90 pontos, totalizando em um overall de 80, e também fazendo parte da classificação A. Ariu tem uma boa leitura de jogo, posicionamento e um bom tempo perfeito para interceptar. Mesmo contra atacantes rápidos, ele mantém a calma e frieza. Nag conta apenas com uma variação, e essa sendo sua primeira antes do jogo contra o Bastard. Mas logo adiantando que nesse momento da história ele já contava com um overall de 92 pontos, com um drible de 86 pontos, uma ofensiva de 91 pontos, sua finalização com 92 pontos e uma velocidade de 82 pontos. A sua defesa tem 75 pontos e seus passes com 85 pontos, totalizando 92 de overall, fazendo parte da classificação S. Seus dribles fogem do tradicional. Nag dribla com controle absoluto, um domínio refinado para poder criar armadilhas inteligentes. Sua ofensiva mostra o quão perigoso ele pode se tornar. Mesmo com um passe difícil, ele consegue dominar e fazer um movimento sobrenatural para marcar o gol. Agora falaremos de Corona, que conta com um overall de 83 pontos, essa sendo a sua terceira avaliação. Sua velocidade é digna de respeito, contando com 95 pontos, já sua ofensiva é composta por 86 pontos. Sua finalização é representada por 72 pontos, seu drible é formado por 84 pontos e seus passes ficam com 83 pontos. E agora talvez esse sendo seu pior atributo. Sua defesa, com apenas 68 pontos, totalizando em um overall de 83 pontos e fazendo parte da classificação A. Corona é um jogador extremamente confiável e válido para qualquer esquema tático. Ele se tornou uma peça fundamental no Bastard, principalmente ao lado de Zag, sendo um dos pilares responsáveis por fazer o time funcionar. Barrow conta com um overall de 92 pontos, o mesmo de Nag. Também temos apenas essa avaliação de Barrow, essa sendo antes do jogo contra o Bastard. Ele conta com 96 pontos de finalização, uma ofensiva de 95 pontos, seus dribles chegam a 88 pontos e a sua velocidade é de 80 pontos, uma coisa que é plausível para alguém do tamanho dele. E agora vamos falar dos seus piores atributos, sua defesa com 68 pontos e seus passes com 61 pontos, totalizando em um overall de 92 pontos, sendo essa uma classificação S. Barrow é simplesmente uma máquina de fazer gols, não importa a situação, a distância ou se tem marcação ou não. Se tiver oportunidade, ele vai cravar o dele, sendo um verdadeiro predador em campo. Agora vamos falar de um cara bem equilibrado, e esse é o Hashi, com um overall de 81 pontos, essa sendo a sua terceira avaliação e única que temos. Ela fica dividida da seguinte forma: sua velocidade é de 77 pontos e a sua ofensiva é de 82 pontos. Sua finalização corresponde a 82 pontos também. Seus dribles marcam 79 pontos e ele tem 81 pontos de passe. E para finalizar, o seu maior ponto forte, sua defesa, com 90 pontos, totalizando em um overall de 81 pontos e fazendo parte da classificação S. Por fim, Hashi se consolida como um dos pilares mais estáveis do Blue Lock. Ele pode não ter o brilho de Rim, nem a genialidade de Zag, mas ele tem garra, força e equilíbrio de sobra. Ele é um verdadeiro guerreiro em campo. Agora vamos falar do Cyborg. Kunigami conta com um overall de 91 pontos, sendo esse registrado antes da partida contra o Uberis. Ele conta com uma ofensiva de 94 pontos, sua velocidade de 85 pontos. Outro ponto notável é ver porque ele é alto, então é a mesma coisa que o Barrow. 85 pontos está excelente para alguém do tamanho dele e do porte físico. E bom, agora vamos para o ponto mais forte dele, 95 pontos de finalização. O cara é uma máquina. E seus dribles contam com 71 pontos. E esse agora sendo seu pior atributo, seus passes, com 65 pontos. E para finalizar, sua defesa com 75 pontos, totalizando em um overall de 91 pontos, lhe dando uma classificação S. Kunigami não desperdiça uma chance na frente do gol, seja de média ou longa distância, com o pé direito ou esquerdo. Ele chuta com toda a sua força, um verdadeiro canhão humano que com um único disparo pode resolver o jogo. E agora vamos falar do Mano Sendou, que conta com um overall de 81 pontos, e sinceramente esse é um excelente overall, sendo essa sua única avaliação antes do jogo contra o Bastard.
Ele conta com uma velocidade de 82 pontos, uma ofensiva de 84 pontos e a sua finalização marca 83 pontos. E partindo para os seus dribles com 77 pontos. Seu passe fica com 76 pontos e para finalizar seu pior atributo, sua defesa, com 73 pontos, totalizando um overall de 81 pontos, fazendo parte da classificação A. E meus manos, eu consegui perceber que com esse overall do Sindou, ele se mostrou ser bem equilibrado. Sua parte ofensiva é igualmente equilibrada, o mesmo vale para seu lado defensivo. Sindou é aquele tipo de jogador que talvez não brilhe tanto quanto os outros, mas ele com certeza tem espaço em qualquer time. Ele é discreto, eficiente e inteligente. Sindou tá mostrando que merece respeito. Ele não é mais aquele da partida contra o 20. O cara realmente tá mudando, viu meus manos? Agora vamos falar do Rell, o camaleão do Blue Lock, com um overall de 85 pontos, contando com apenas uma avaliação, e essa sendo registrada antes do jogo contra o Bastard. Rell é o jogador com o overall mais equilibrado de todos, suas pontuações são quase idênticas. Com uma velocidade de 81 pontos, a sua ofensiva marca 86 pontos e a sua finalização é de 82 pontos. Seus dribles são de 83 pontos e seus passes, seu maior ponto forte com 89 pontos. E agora para finalizar, a sua defesa, com 86 pontos. Resultando em um overall de 85 pontos e pertencendo à classificação A. Mas sinceramente, com esse equilíbrio absurdo entre ataque e defesa, passe e leitura de jogo, ele poderia muito bem estar batendo na porta do S. Esse é o tipo de jogador que não precisa brilhar sozinho, porque brilha ao fazer o time inteiro funcionar. Rell é aquele tipo de jogador que pode equilibrar ataque e defesa com a mesma intensidade. Agora vamos falar do Gagagot. Gagamaru em sua segunda avaliação conta com um overall de 85 pontos, e em sua terceira avaliação ele sobe para 87 pontos. E eu irei falar dos dados da segunda avaliação, porque da terceira avaliação não é mostradas as estatísticas. Então vamos pegar essa de 85 pontos, somando a sua velocidade de 87 pontos, com uma ofensiva de 84 pontos, e sua finalização, que não é mais seu ponto forte, é marcado por 80 pontos, que está excelente para um goleiro. Seus dribles marcam 79 pontos, e ele também conta com um passe de 88 pontos. E agora esse sendo seu ponto mais forte, a sua defesa, com 93 pontos, totalizando em um overall de 85 pontos, fazendo parte da classificação A. Gagamaru foi obrigado a se reformular, se tornando o melhor goleiro da obra, na minha opinião. Isso se não aparecer nenhum goleiro melhor que ele, mas até agora ele é o melhor, sem dúvidas. Esse cara é um monstro, ele tem um ótimo reflexo, força de vontade, explosão e elasticidade. O cara simplesmente nasceu para ser goleiro. Chegando no xerife do Blue Lock, Aiku conta com um overall de 85 pontos, sendo essa sua terceira avaliação, mas a única que temos disponível. Ele também conta com 85 pontos de velocidade, 72 pontos de ofensiva, 77 pontos de finalização e 76 pontos de drible. Lembrando que Aiku já foi atacante, então o cara sabe se virar na frente do gol. Agora seus passes contam com 83 pontos, e esse talvez sendo seu atributo mais forte, sua defesa, com 93 pontos, totalizando em um overall de 85 pontos, pertencendo à classificação A. Ele é aquele tipo de zagueiro que não deixa passar nada, fecha todos os ângulos, desarma com precisão cirúrgica e ainda impõe respeito com seu posicionamento e liderança dentro de campo. E agora vamos falar do baixinho que manja de breakdance. Kiora conta com um overall de 80 pontos, com 82 pontos de velocidade, uma ofensiva de 81 pontos e sua finalização conta com 88 pontos. Seus dribles marcam 83 pontos e ele tem 80 pontos de passe. E agora esse sendo seu pior atributo, pontuando 76 de defesa, e dando um overall de 80 pontos cravado, fazendo parte da classificação A. Kiora tem uma agilidade impressionante. Ele consegue mudar de direção com rapidez e muita fluidez, que facilita muito para driblar o adversário e escapar da marcação. Essa agilidade aliada ao seu controle de bola faz dele um jogador muito difícil de ser parado quando está em alta velocidade, se tornando versátil tanto para o ataque quanto para a defesa. Yukimiya conta com duas avaliações, uma com overall de 82 pontos e outra com overall de 84 pontos. Eu irei usar apenas o parâmetro do overall de 82 pontos, porque no overall de 84 pontos não está disponível as estatísticas. E bom, Yukimiya conta com uma velocidade de 89 pontos, a sua ofensiva é de 88 pontos e sua finalização é marcada por 86 pontos. E agora seu ponto mais forte, seus dribles, com 91 pontos, seu passe é de 77 pontos e para finalizar a sua defesa, com 76 pontos, totalizando em um overall de 82 pontos, fazendo parte da classificação A.
Yukimi é conhecido por seu estilo agressivo. Ele não tem medo de partir para cima dos adversários com muita explosão e agilidade, fazendo dele uma ameaça constante para qualquer defesa. E agora vamos falar da Pantera Escarlate. Tigiri tem apenas uma avaliação, sendo essa antes do jogo contra o Bastard. Com um overall de 90 pontos, ele conta com uma velocidade de 98 pontos, sendo essa sua principal arma, com uma ofensiva de 95 pontos e sua finalização é composta por 88 pontos. Seus dribles marcam 93 pontos e seu passe é de 80 pontos, e agora é só defesa, o seu menor número, marca 68 pontos. Com tudo isso, Tigiri soma um overall de 90 pontos e já se firma como uma das maiores ameaças do Blue Lock, capaz de decidir jogos com sua explosão, habilidade e presença em campo. Então, esses aqui são todos os status oficiais dos jogadores do Blue Lock que estão disponíveis até o momento. Outras estatísticas, como a de Rin, Shidou e até mesmo dos mestres, não são dados oficiais, são apenas estimativas feitas pela comunidade e pelos fãs. Agora que já apresentamos e esclarecemos todas as estatísticas oficiais, vamos seguir para algumas comparações entre jogadores que possuem overalls semelhantes, para entender melhor as diferenças e semelhanças entre eles, e vocês vão ver que existe muita inconsistência nesses overalls, que não é como se a gente pudesse ter dados claros sobre eles. Vamos começar com Izagi e Yukimiya, que em suas segundas avaliações possuem o mesmo overall de 82 pontos. Só de imaginar isso a gente já pensa que eles têm desempenhos parecidos, mas ao analisar com detalhes a gente vê as diferenças claras. Yukimiya apresenta uma velocidade de 89 pontos, enquanto Izagi tem apenas 75 pontos. No drible, Yukimiya marca 91 pontos, e Izagi fica com 66 pontos. Na finalização, Yukimiya tem 86 pontos, contra os 78 pontos de Izagi. No passe, Yukimiya tem 77 e Izagi tem 74. Na defesa, Yukimiya novamente sai na frente, com 76 pontos contra 73 de Izagi. O único atributo onde Izagi leva vantagem é na ofensiva, com 91 pontos contra 88 de Yukimiya. Dado que Yukimiya é superior em 5 dos 6 atributos, é estranho que ambos tenham o mesmo overall. Em uma avaliação mais justa, Yukimiya deveria ter pelo menos 87 de overall, considerando seus números de quase classe S em drible e velocidade. Para efeitos de comparação, Yukimiya apresenta 3 atributos em classe A, 2 em classe B e 1 em classe S, enquanto Izagi possui mais atributos em classe B e até 1 em classe C, o que não condiz com o empate de overall. Outro ponto importante é que antes do jogo contra o Uber, Izagi tinha um overall de 88 pontos, enquanto Yukimiya tinha 84 pontos. Mesmo que as estatísticas oficiais mais recentes de Yukimiya sejam as de 82 pontos, ainda assim Yukimiya mantém vantagem em 4 atributos principais, o que dá evidência ao desbalanceamento dos números e na atribuição dos overalls. Um segundo exemplo dessa inconsistência é em Nagi e Kurona. Nagi tem um drible de 86 pontos, superior a 84 de Kurona, um passe de 85, enquanto Kurona tem 83, estatísticas que não fazem sentido. Vamos justificar que entre todas as estatísticas, os números antes de 5 são considerados baixos, entre 5 e 6 são médio e 8 e 9 são alto. Tipo Tigiri, que tem uma velocidade de 98 pontos, sendo essa sua principal arma. Mas Kurona, que conseguiu acompanhar em breves momentos a velocidade de Tigiri, ele conta com uma velocidade de 95 pontos. Como se Tigiri fosse nível alto e Kurona fosse nível médio, mas ambos pertencentes à classe S. Voltando em Nagi e Kurona, é evidente que os passes de Kurona são superiores ao de Nagi, e mesmo assim ele tem atributo menor. Outro comparativo importante envolve Izagi e Hashi. Izagi tem um overall de 88 pontos, enquanto Hashi tem 81 pontos. Curiosamente, os dois compartilham as mesmas pontuações em velocidade, 77 pontos, e finalização, 82 pontos. Porém, Hashi supera Izagi em passe, 81 pontos contra 78, e uma defesa de 90 contra 75. E também tem um drible maior de 79 contra 70. E por outro lado, Izagi tem uma ofensiva significativamente superior, com 94 para Izagi contra 82 para Hashi. Mesmo com poucas diferenças, ainda existe uma lacuna de 7 pontos no overall, uma coisa que parece exagerada. Se formos analisar as classes, Izagi possui 4 atributos B, 1 em S e 1 em A, enquanto Hashi tem 2 atributos B, 3 atributos A e 1 em S, indicando que Hashi apresenta um desempenho mais equilibrado e teoricamente melhor, mas ainda assim possui um overall inferior a Izagi.
Acho que na hora da leitura a gente não percebe essas diferenças, mas agora olhando com calma, vemos que houve um erro grave na hora de fazer essas estatísticas. Mas se a gente for analisar todos igualmente, a gente vê que as diferenças são mínimas e que não justificam a pontuação elevada ou a pontuação inferior. Mas bom, esse foi o vídeo, meus manos. Comenta aí o que vocês acharam dessas estatísticas. Tamo junto e valeu!